Boa noite, meus irmãos. Nós queremos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, que nos trouxe até aqui e que também está com os irmãos que estão nos participando conosco pela internet. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, nesta noite, pelas tão ricas bênçãos que o Senhor tem dado a todos nós. Nós sabemos, Senhor Deus, que do Senhor é a terra, a tua plenitude, o mundo e tudo que nela há. Nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor tem provido as nossas necessidades. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de tantas dificuldades, tantas tragédias nesse mundo, Senhor Deus, mas o Senhor é a nossa segurança, é o nosso refúgio. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. E em nome de Jesus nós já te agradecemos. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos louvar ao nosso Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos. Essa leitura alternada, eu lerei os números pares e a congregação e as meninas os números ímpares. Entre os deuses não há semelhante a ti,
Senhor, nem há obras como as tuas. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Amém. E esse Deus maravilhoso, a Ele nós vamos louvar neste momento. Existe um só motivo
amo, Senhor, dependo de ti. Não dá pra viver sem teu amor. Tu és a razão da minha vida. Só vivo porque tu vives dentro de mim. E ainda que a figueira não floresça e me faltem bens materiais, quero depender de ti, além do que meus olhos possam ver. Te amo, Senhor, dependo de ti. Não dá pra viver sem teu amor. Tu és a razão da minha vida. Só vivo porque tu vives dentro de mim. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais um domingo que o Senhor concedeu, ó Pai, na Tua casa, por mais um momento de adoração ao Teu nome, de louvor, ó Deus, que o Senhor Deus acende o nosso louvor, ó Pai, como um cheiro suave, ó Deus. Como é bom depender de Ti, ó Pai, como é bom ser Teu filho e andar no Teu caminho, ó Deus. Continue abençoando esse culto, ó Pai, abençoe a vida do pastor e a palavra que ele irá trazer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Uma participação musical, irmã Adriele.
eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Se em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Ai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. E em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado, Adriele. Muito obrigado. E, queridos irmãos, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. E aos pais, nós novamente cumprimentamos nesse dia tão feliz, com uma mensagem, com o nosso abraço, o nosso amigável Feliz Dia dos Pais. Eu, particularmente, me sinto muito grato, porque recebi muitas mensagens dos irmãos, eu espero poder respondê-las, mas expresso aqui já a minha gratidão a cada um e a todos, e sei que o faço em nome de todos os pais aqui presentes. Nós queremos cumprimentar você que está aqui e você que está aqui pela internet. Que Deus te abençoe, aqueles que estão nos visitando. Nós cumprimentamos com o nosso carinho, dando-lhes as boas-vindas. Se você desejar, enquanto eu faço aqui alguns avisos rápidos, registrar a sua presença, faça um comentário neste vídeo ou nos grupos de WhatsApp da igreja. Nós queremos mencionar aqueles que estão participando online. E nós queremos dizer da nossa alegria neste domingo, em que mais uma vez estamos reunidos. Faz 2 meses nós estamos num formato mesclado, com alguns presentes aqui e com outros presentes na internet. E desde o primeiro domingo eu louvo a Deus pela diretoria da igreja ter tomado esta sábia decisão, com os cuidados necessários sendo tomados. Se você se sente apto a vir, venha, as portas estão abertas e os cuidados estão sendo tomados. Se você não se sente apto a vir, continue participando online, tendo paciência, porque Deus seguramente há de responder as nossas orações em tempo oportuno e esta pandemia vai ter o seu fim. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu queria pedir aos irmãos oração pelo nosso irmão Daniel Oliveira, marido da Karina, especificamente pela sua família e pelo seu avô, irmão Wilson. A igreja já vem orando pelo irmão Wilson, não é de hoje, mas a situação dele vai se tornando tão delicada. Então eu peço aos irmãos que se lembrem do irmão Wilson nas suas orações, e dele, da irmã Terezinha, sua esposa, e assim também de toda a família. E continuamos a dar graças a Deus pelo livramento que deu a irmã Giselda, de maneira tão rápida, ela se livrou daquela pedra no rim. Pedra que nós vamos usar aí na construção, para poder fazer a fundação. E nisso já me ligo ao próximo aviso, meus amados irmãos, quanta alegria no meu coração. 2020, um ano dificílimo, não resta dúvida, mas também um ano em que Deus terá dado grandes vitórias à nossa igreja,
muitas coisas que nos pareciam dificílimas, Deus nos tem levado a alcançá-las e fazê-las com muita alegria. Digo isto para dizer que daqui a alguns dias, não sei se já no domingo que vem, mas muito em breve, os irmãos não poderão fazer uso desta entrada aqui por algum tempo. Nós vamos estar mexendo em toda a fachada, nos acessos e também trocando o muro por um gradil. E dedicamos a Deus o louvor por mais esta bênção, por mais esta vitória. Amados, quarta-feira nós estaremos reunidos às 19h30 para o nosso culto de oração. Participe online. Nós temos falado sobre o crescimento na vida com Deus. E Deus nos tem dado grandes bênçãos. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente reunidos às 10 e 19 horas. Também queria dizer aos irmãos que no dia 28, sexta-feira da outra semana, no fim do mês, nós teremos uma assembleia virtual da igreja. E os irmãos estejam atentos e queiram participar, porque há uma exigência de quórum mínimo. E no dia 30 de agosto, nós teremos, tanto no culto da manhã como no culto da noite, 2 lindos, inspiradores cultos para honrar a Deus com a nossa gratidão. No culto da manhã, em particular, dar graças a Deus por estes 5 anos que pastor e igreja temos caminhado juntos. E no culto da noite, pelos 55 anos da nossa querida igreja, o seu jubileu de ametista. Eu disse isso no domingo passado e quero dizer novamente que nesta Assembleia de agosto, nós planejamos nomear a comissão de indicações, que vai trabalhar, montar os cargos da igreja para o próximo ano e alguns para 2021-22. Quando for consultado, diga sim. Deus proverá os dons espirituais e a igreja unida, ungida, há de continuar avançando para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, temos algumas surpresas no aniversário da igreja que eu ainda não posso anunciar. Se eu anunciar, não serão surpresas. E nesta semana nós nos alegramos com o irmão Vantuil, que fará aniversário na quarta-feira. Eu disse de manhã e torno a dizer, a igreja vai fazer um culto de oração, Vantuil, para dar graças a Deus pela sua vida. E na sexta-feira, nossa querida irmã Iara, não deixe de orar pela Iara, também pelo Vantuil. Você tem o boletim em suas mãos e eu peço que oportunamente faça dele a leitura. Nesta Assembleia de 30 de agosto, nós esperamos receber novos membros. Então, se a nossa palavra chega a alguém aqui ou pela internet que deseja se tornar membro da Igreja Batista mais feliz, mais bela e mais alegre do mundo, procure o pastor para poder fazer isto. E eu não deveria ter dito batista, da igreja mais alegre do mundo, da igreja mais feliz do mundo, inclusive os não batistas. Dito isto, fica dado o nosso convite e nós cultuaremos a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Você que está aqui presente poderá se levantar e vir ao gasofilácio, a urna das ofertas, e dedicar ao Senhor o dízimo que pertence a Ele e as ofertas que o seu amor te move a fazer à causa do Senhor Jesus Cristo, mas não se levante do seu banco antes de ter orado e dito a Deus que aquilo que você está trazendo, você dedica a Ele e a causa do Evangelho, com alegria, com gratidão, confiando nas promessas de que Deus há de prover para cada uma das suas necessidades. Você que está pela internet pode fazer isso fazendo uso das contas bancárias da igreja, mas eu recomendo, mesmo fazendo uma transferência pelo aplicativo do celular ou pelo computador, ore também. Senhor, tudo é teu e do que é teu nós te damos. Vamos cultuar assim o nosso Deus enquanto ouvimos a música instrumental. Mas antes disso, eu quero agora fazer a menção que eu disse. A irmã Maria Inês está conosco, o Weber, Hélio Matos, a irmã Gine, Lúcia Helena, Janete, Gilda, Toninho e Lindalva, Eliette, muito obrigado a todos vocês. Dilza e Jamildo, Geraldo, pastor Valquimar lá da Bahia, Maria Isabel dizendo família Melo presente, o nosso abraço Isabel a você, ao pastor Elias, e também temos alguns que estão conosco pelo WhatsApp, temos o irmão Antônio Carlos, um amigo da nossa igreja, Cláudia, Ricardo e tantos outros. Nesta alegria, irmãos, sabendo que estamos juntos, onde os irmãos vivem em união, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Vamos ouvir a música e cultuar o nosso Deus com o dízimo e com a oferta.
hino que ouvíamos diz, na sua última estrofe: até que eu esteja lá no céu, onde Cristo entrou, até que eu veja a face já sem véu de quem me resgatou, desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. E esse é o desejo do crente, agradar Jesus em tudo o que fazemos. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora sim, estou contente. Irmão Hélio, venha ao microfone, dedicar a Deus estas ofertas em oração e dar graças ao Senhor pela vida do irmão Vantuil, da irmã Yara, e pedir ao Senhor pela vida destes queridos irmãos. Oremos. Deus maravilhoso, querido e soberano, te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Amém. Obrigado a Deus pelo teu amor incondicional. Obrigado a Deus porque tu nos escolheste para te servir, para andar segundo a tua vontade. Que o Senhor Deus cada dia nos ensine a andar segundo a tua vontade e fazer a tua vontade. Que Deus possa, em nome de Jesus, estar endireitando as nossas veredas, as nossas vidas, os nossos caminhos, que sejam alinhados, ó Deus, a cada instante com o querer do Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, seja para a honra e glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome. Quero agradecer por esse momento tão precioso de estarmos na tua presença, cultuando a um Deus único e verdadeiro, aquele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, o único Deus que é digno de nós prostarmos e adorar. Só a ti, ó Deus, seja honra, glória, hoje, amanhã e sempre. Amém. Obrigado a Deus pelo nosso pastor, pelo seu ministério. Obrigado por essa igreja, pelos líderes do ministério. Obrigado por missões mundiais, estaduais e nacionais. Obrigado por cada um dessas pessoas, ó Deus, que se entregam as suas vidas por essas causas. Te louvo ao Senhor também pela vida do nosso irmão Vantuil. Ó Deus, um homem que tem dedicado a sua vida ao trabalho aqui nessa igreja. Obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque é um homem segundo o coração do Senhor. Nós nos Amém. alegramos com a sua presença, com a sua família. E somos gratos ao Senhor por termos ele aqui como membro dessa igreja, ó Deus, exercendo um trabalho tão precioso para a glória do Senhor. Amém. E, ó Deus, Deus, o ano que se segue seja um ano de bênção. Que Deus possa multiplicar a sua saúde, ó Deus, abençoando também a Rena, abençoando a Hélida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela vida da Yara também, ó Deus, e clamamos ao Senhor por ela. E onde ela estiver, ela seja alcançada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Seja com ela, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. E, ó Deus, seja, Deus, o nosso modo de te agradecer por um mês de vitória, de vida e saúde e trabalho que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradeço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Hélio. Evangelho de Lucas, capítulo número 15. É a nossa lição desta noite. Capítulo número 15 do Evangelho de Lucas. É a nossa lição bíblica desta noite. Ouça com reverência, ouça em oração, a leitura da inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus. E chegavam-se a ele, ao Senhor Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar?
E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: meu filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E o povo do Senhor diz: amém e amém. Oremos a Deus. Ó Deus, grande Deus, que na tua infinita misericórdia e no teu grande poder não te cansas de salvar os pecadores. Ó Deus, que até hoje estás, e mesmo nesta hora, em todo lugar, fazendo com que o som da tua palavra se faça ecoar, Deus, e chegar à mente e ao coração de muitas pessoas, inclusive nós, que acabamos de ouvir a pura e verdadeira palavra de Deus. Tu disseste, Senhor Jesus, que ao som da tua voz os mortos tornariam a viver. E nós clamamos, Senhor Deus, que o nosso coração, talvez cansado, Senhor, dos dias de tantos trabalhos que estamos vivendo, talvez sobrecarregado, Senhor, de ansiedades e de preocupações,
talvez feridos, Senhor Deus, pelos nossos próprios pecados e pelos pecados de outros. Que nosso coração, talvez adormecido, já esfriado na fé, que nosso coração, talvez, Deus, exultante de santa alegria, como sempre deveriam estar todos os corações dos crentes. Sim, Senhor, que todos nós, lá no nosso íntimo, ouçamos a voz de Deus. E que Tu, Senhor, te reveles a nós esta noite. E que Tu te reveles aos que estão participando pela internet e a quaisquer pessoas que em qualquer momento ouvirão a Tua palavra. Revela-te, Deus, poderoso Deus, glorioso Deus. Senhor, achegamo-nos a Ti na nossa fraqueza, Deus, nas lutas que temos atravessado, que Tu conheces muitíssimo bem, para dizer, Senhor Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Então clamar, Senhor, seja conosco, Deus, e que o nosso coração possa perceber a presença do Senhor entre nós, a cada dia, em todo momento. Ser o protetor do Teu povo, Deus, ser o provedor do Teu povo, ser, Senhor, o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti, nosso coração quebrantado, Senhor, e novamente suplicando perdão em nome de Jesus pelos nossos pecados, e que nos renoves na Tua presença, sim, Deus, para que possamos andar em comunhão com o Senhor. Pedindo, Senhor, em nome de Jesus, por aquelas pessoas que amamos na sua necessidade. Quantos, Senhor, não conhecem a salvação, os nossos parentes, Senhor Deus, e tantos outros. Salva-os, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, salva. E aqueles, Deus, que estão atravessando aquele dificílimo vale da enfermidade, sustenta, Senhor, com a Tua destra fiel. Seja, Senhor, com o irmão Wilson, com a irmã Terezinha, com toda a família, confortando, Senhor, confortando em nome de Jesus, aliviando o peso desta carga e abençoando, Deus de amor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, segundo o Teu querer santo, a cura do Teu servo, Deus, porque Tu bem podes fazê-lo. A cura, Senhor, do meu tio Marconi, em nome de Jesus, Deus. E eu Te agradeço pelos irmãos, Senhor, estarem se unindo nesta oração. E pedimos que o Senhor conforte o coração da nossa família e faça a Tua obra na vida dele, Deus, principalmente salvando em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, pela nossa amada irmã Jardilene, pelo bebezinho Igor e pelo agir do Senhor na vida desta família tão querida. Pedimos, Senhor Deus, pela família do Eliardo, da Francione e da Helena, e que o Senhor dispense graça abundante sobre eles. Damos-Te graças, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Isabel. Quando vemos o cuidado do Senhor com ela, Deus, nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações e feito, Deus, um cuidado tão amoroso na vida da nossa irmã. Senhor, prova o Seu amor, Deus, mais uma vez. Te louvamos pela sua vida e pela vida do Teu servo, Deus, pastor Elias. Obrigado, Senhor, obrigado por eles. Pedimos, Deus, pelo tio da Lúcia, o Senhor João, que ele tenha a graça do Senhor. Pedimos pelo Átila, Deus, que ele possa provar da bênção do Senhor sobre si. Clamamos, Senhor, que esta pandemia termine e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, e nos poupe, livre. Que o Senhor proveja as famílias, Deus, o pão de cada dia. Pedimos, Senhor Deus, por nós aqui, Tua igreja, que o Senhor nos conserve unidos a Ti e uns aos outros e firmes, constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor.
quando vemos, Deus, as coisas que o Senhor tem feito entre nós e por nós, novamente reconhecemos o poder do nosso Deus e a fidelidade do nosso Deus. Por isso, Senhor, agora que nós vamos receber a Tua palavra, ensina-nos em nome de Jesus. E te louvamos porque Tu, Deus, buscas as ovelhas perdidas. Tu acendes a lâmpada na busca da moeda perdida. É o valor da vida. E Tu recebes, Deus, com grande amor o filho perdido. Vem nos ensinar a Tua palavra. E aceita a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé e vamos cantar este cântico como uma oração. Prepara agora o meu coração, Senhor, que Tua glória nesta hora se manifeste neste lugar. Pode sentar-se. Eu pequei. Estas palavras são o título da mensagem desta noite. Eu pequei. Estas palavras são as primeiras palavras de um bebê espiritual. Estas palavras são as primeiras palavras da alma no seu retorno a Deus. Estas palavras foram ditas pelo filho pródigo da parábola que lemos. Ele disse: pequei contra o céu e diante de ti. Mas estas palavras também foram ditas por Faraó, o rei do Egito. Estas palavras também foram ditas por Saul, o rei de Israel. Estas palavras foram ditas por Judas Iscariote. E nós veremos, meus amados irmãos, que estas duas palavras, importantes como são, não são palavras mágicas. São verdadeiras somente quando o resultado de um trabalho do Espírito Santo no coração. Pois o apóstolo Paulo escreveu: é a graça de Deus que te conduz ao arrependimento. E antes de mais nada, não se esqueça que não há salvação sem arrependimento.
O próprio Jesus pregava, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Minha mensagem esta noite é sobre arrependimento, e sobre o arrependimento agradável a Deus. Nós veremos alguns textos, nós veremos diferentes tipos de arrependimento, nós veremos por que Deus quer que os homens se arrependam, ou por que é necessário, indispensável, incontornável que os homens se arrependam. E depois nós voltaremos a esta parábola para ver as bênçãos gloriosas que Deus dá aos corações que se arrependem. Veja comigo Êxodo capítulo 9, verso número 22. Êxodo, capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva. Você sabe o que é saraiva? Você sabe o que é saraiva? É um tipo de granizo, mas quente, brasas. Haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra. Misericórdia. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Leia Apocalipse e você vai descobrir que isso vai acontecer de novo, num futuro, não sei se próximo ou distante. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo. Que prejuízo! Verso número 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes o que ele disse? Eu pequei. O que ele disse? Eu pequei. Eu pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Será, meus amados irmãos, que esta foi a conversão de Faraó? Será que esta foi a renúncia dos ídolos do Egito? Será que foi o abandono de tudo aquilo que ele fazia contra Deus, da opressão do povo de Deus como escravos, da sua incredulidade, da sua dureza de coração? Não, isto foi somente medo das consequências. Medo de consequências. Arrependimento de consequências não é o arrependimento que o Espírito Santo faz. Sabe por quê? Porque o arrependimento das consequências diz o seguinte para Deus: se não houvesse consequências, eu não me arrependeria. O arrependimento das consequências não percebe que o ato é mau, não. O arrependimento de uma consequência não enxerga o que fizemos como uma transgressão da lei de Deus, pelo contrário. O arrependimento da consequência está simplesmente dizendo: se as coisas tivessem sido diferentes, eu não me arrependeria. Eu já ouvi dizer muitas vezes, como você também já ouviu, dizer que de arrependimento, mas não está. E essa é a questão. Dizer que o inferno está cheio de arrependimento não é verdade. Espante-se comigo, porque não é verdade. O que a Escritura diz, e um ano atrás eu preguei sobre isso aqui nesta igreja, é que aquelas almas que estão separadas para sempre de Deus não estão arrependidos. Eles choram, sim, mas não o choro de um coração quebrantado e contrito. Jesus Cristo falou choro e ranger de dentes, e ranger de dentes na Bíblia não é tristeza, ranger de dentes na Bíblia é fúria. Eles estão furiosos contra Deus e pensam que Deus não tem o direito de tê-los encerrado ali. Arrependimento de consequência
não é arrependimento de verdade. E eu confesso para os irmãos que durante muito tempo, essa questão me trouxe um dilema filosófico, se eu posso me expressar assim. Porque eu penso muito sobre as coisas, eu gosto de pensar sobre as coisas, e o que eu pensava era o seguinte, que se nós soubéssemos as consequências de antemão, aí seria justo. Mas que a gente normalmente não sabe as consequências, não é assim que a gente pensa? Que normalmente a gente não sabe as consequências? Então eu descobri que eu estava me enganando. Quando eu percebi, com a ajuda do Espírito de Deus e da Escritura Sagrada, que as consequências sempre são prenunciadas. Sempre. Nós é que não damos ouvidos. Quantas escolhas infelizes nós fazemos ao longo da vida toda. E lá na frente nós nos arrependemos, mas não é bem arrependimento. Porque se as coisas tivessem sido diferentes, nós não corrigiríamos o nosso ato. Nós queremos talvez desfazer, eu queria voltar lá atrás para desfazer isso, mas não por causa do ato em si, mas por causa do que aconteceu depois daquilo. Meus amados irmãos, a graça de Deus é que nos leva ao arrependimento. Arrepender-nos somente por causa das consequências dos nossos atos, e eu acho que esse é o tipo mais comum de arrependimento que existe no mundo, é simplesmente dizer, se as coisas tivessem sido diferentes, eu não me arrependeria. É a graça de Deus que nos leva a entender que nossos pecados são pecados, são transgressões contra Deus, que Deus é justo. Por isso a Escritura nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Eu preguei sobre isso aqui há pouco tempo e eu quero pregar esse mesmo sermão de novo. No dia que nós voltamos lá do cerro, eu quero pregar esse mesmo sermão de novo. O Espírito Santo nos convence do pecado, sabe por quê? Porque a gente precisa ser convencido. Do contrário, nós protestamos e nós nos agarramos a Ele e nós defendemos o pecado. E nós justificamos nossa desobediência, e nossa transgressão, e nossa rebelião contra Deus. É o Espírito Santo quem nos convence. É a graça de Deus quem te leva ao arrependimento, não as consequências do pecado. Veja a história de Saul em 1 Samuel, capítulo número 15. Queira abrir novamente a sua Bíblia agora, em 1 Samuel, capítulo número 15. A história do rei Saul é fascinante. Nós ficamos bem alguns meses estudando a história do rei Saul nos cultos das quartas-feiras e como Deus nos ensinou coisas importantes, eu diria até coisas poderosas no Espírito Santo. Porque antes de Saul ser ungido e coroado, Samuel tinha dito a ele, eu não posso me ater muito a isto aqui, está no YouTube se você quiser estudar isso com muita profundidade. Samuel tinha dito a ele, vai chegar um dia em que você terá que esperar por mim. E quando esse dia chegar, Samuel disse, espere. Saiu Saul numa grande campanha militar. E antes dele sair, meus amados irmãos, veja a questão das consequências de novo. Nunca é falta de aviso, é falta de crer no aviso que nos é dado, é a rejeição do aviso que nós recebemos, é a rejeição do conselho dos pais, do pastor, da pregação, dos ensinamentos da Escritura, é taparmos os ouvidos. Antes de ele sair, Samuel disse, você espere por mim 3 dias, no 3º dia eu virei a você. Porque a questão era um grande sacrifício que seria feito, daquilo que foi tomado na batalha e dedicado a Deus. Saul não era sacerdote, Saul não podia fazer aquelas coisas, Deus não havia dado a ele aquele direito, e aqui nós enxergamos o retrato das nossas transgressões, é fazermos aquilo que Deus não nos dá o direito de fazer. Mas sem Samuel, Saul fez todos os sacrifícios, se sentiu muito honrado ali, se sentiu um grande líder. A intoxicação dos nossos erros, sim, que nos hipnotizam e que divergem a nossa mente. Mas no verso número 24, disse Saul a Samuel,
Logo depois daquilo, Samuel chegou. Saul apresentou as desculpas mais esfarrapadas do mundo. Verso 24, disse Saul a Samuel: pequei. Que palavra ele disse? Pequei. A mesma palavra de Faraó. Foi a conversão de Saul, meus amados irmãos? Foi o arrependimento para a vida? Não! Não foi! Ele vai dizer logo em seguida o que ele quer. Pequei, transgredi a ordem do Senhor, temi o povo. Continua dando desculpas. Perdoa o meu pecado, volta comigo. Verso 26, Samuel disse: não voltarei contigo. Verso número 30, 1 Samuel 15, verso número 30. E disse Saul então, o que ele disse? Pequei. Não é palavra mágica. Ele disse: pequei, mas honra-me agora diante do meu povo. Saul percebeu o que talvez a gente não perceba, e é um pouco parecido com as consequências, mas agora no sentido positivo. Ele percebeu que o que ele fez ele perder coisas, fez ele perder bênçãos, fez ele perder coisas que ele gostaria de ter, mas que ele perdeu. No caso de Saul, ele perdeu o reinado. Samuel o rejeitou ali para sempre em nome de Deus. Falou assim: você não será mais rei de Israel. Não é só que o pecado traz coisas ruins para a sua vida. Ele traz, mas ele tira coisas boas. Ele rouba coisas boas de você. Então, quando ele viu tudo que ele tinha perdido, ele disse: pequei, mas me honra, me abençoa, me dá aquilo que eu perdi. O arrependimento, diferente do de Faraó um pouco, porque não é somente agora o do lado ruim do que aconteceu, mas daquilo de bom que eu perdi. E eu digo para você que isto também não é arrependimento verdadeiro. Isto é o mesmo egoísmo que estava por trás das ações. É o arrependimento, o tipo de arrependimento não verdadeiro, não operado por Deus, que diz: se eu pudesse pecar e ao mesmo tempo ter as bênçãos de Deus, eu pecaria. Se eu pudesse ter as bênçãos de Deus ao mesmo tempo que eu peco, eu teria. Mas do mesmo jeito que o que Deus ajunta, ninguém separa, o que Deus separa, ninguém ajunta. Deus prometeu e jurou na sua palavra que não vai abençoar a rebeldia. Ele pode até nos abençoar apesar dela. E Ele pode ser fiel a nós apesar da nossa infidelidade. E Ele pode ser misericordioso a nós por causa dos nossos muitos erros. E Ele é, e este é o nosso Deus, infinitamente paciente e amoroso para conosco, mas com toda a veemência de Deus, eu digo, em nome de Deus a você, a rebeldia, Ele não abençoa. Quando Saul viu que ele perdeu, ele falou: não, eu não posso perder isto. Eu não posso perder isto. Me dá. Mas ele disse: se fosse possível eu ter pecado e ter tudo isso de bom, eu faria as duas coisas. Meus amados irmãos, quantos privilégios, quantas bênçãos, quantas alegrias são nos roubadas pelas nossas contínuas rebeliões. Talvez eu esteja me dirigindo esta noite a alguém que em seu coração ainda não conheceu o verdadeiro arrependimento, a obra do Espírito Santo, este convencimento sobre o seu coração. E você ouve falar que ser crente é uma bênção. Eu vou te dizer, se eu vivesse 1000 vidas, eu seria crente 1000 vezes. Você ouve falar que os crentes têm oração respondida. Temos ou não temos? Temos. Que nós temos conforto do Espírito Santo. Temos ou não temos? Você ouve falar que os crentes têm amigos para a vida toda na igreja. Temos ou não temos, irmãos? Temos. E você diz: eu queria tudo isto. Você pode ter, pelo caminho de Deus. Não se pode ter estas coisas enquanto estamos rebeldes. Nossa rebelião nos
rouba, irmãos. E Saul, quando viu que foi roubado, ele disse: eu pequei, mas não foi uma palavra sincera. Se ele pudesse ter as bênçãos e o pecado, ele teria as duas coisas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo número 27, onde nos está registrado o pior pecado que já foi cometido dentre todos, muito pior do que o pecado de Adão no jardim 1000 vezes, o pecado mais cruel. E lendo esta história, aperceba-se deste padrão de ensinamento da Escritura. Pecado rouba a felicidade, pecado rouba a alegria, e o pecado não é leal a você nem por um minuto sequer. Os estudiosos do Novo Testamento dizem, e você vai achar isso interessante, que Judas Iscariotes não intentava, e não posso afirmar isto, mas dá para compreender este raciocínio, que a intenção de Judas nunca foi, nem por um momento sequer, que Cristo nosso Senhor fosse julgado, condenado, agredido e morto. Existe um número de estudiosos do Novo Testamento que afirma isto. Mas que Judas foi tomado de uma pressa. Ele acreditava em seu coração que Jesus Cristo seria o rei de Israel, que iria expulsar os romanos dali. Mas tendo andado com Jesus 3 anos, ele não viu Jesus fazer nada daquilo que ele esperava. E meus amados irmãos, sim, eu admito que isto é suposição, mas acompanhe este raciocínio só por um minuto, que pode ser que isso seja verdade. Então, quando ele recebeu as 30 moedas em troca da delação, foi a primeira delação premiada. Quando ele recebeu aquele prêmio, a intenção dele, segundo estes estudiosos, era pressionar Jesus Cristo. E ele acreditava que diante da tropa, Jesus Cristo daria o grito, começaria a revolução, e começaria a fazer as coisas que Judas queria que ele fizesse. Agora, eu não sei se foi isto. Pode ser que tenha sido. Diz-nos o Evangelho de João que o diabo entrou no coração de Judas. Mas não elimina, concorda comigo? Não são duas coisas que se excluem. Pode ser que Judas tenha tido esta intenção mesmo. Pode ser também que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Fato é que ele viu que as coisas ficaram muito maiores do que ele imaginava. Seja como for que nós interpretemos a mente, a psicologia de Judas Iscariotes, aqui no capítulo 27, verso número 3, está escrito: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, movido de remorso, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo o que ele disse: pequei. Ele disse: eu pequei. Ele disse: eu pequei, traindo sangue inocente. E o Papa disse para ele: que nos importa? Isso é problema seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que ele disse? Pequei. A mesma coisa que Faraó disse, a mesma coisa que o rei Saul disse, a mesma coisa que o filho pródigo disse, mas não era bem a mesma coisa, não. Não era, não. Ele quis voltar atrás. As coisas saíram do controle dele, mas ele não, entenda isto, eu quero frisar isto. Arrepender-se da proporção que as coisas tomam, não é arrepender-se do ato.
Quando às vezes o pastor confronta alguém, a pessoa pergunta ao pastor, sabe o que ela pergunta? Como o senhor ficou sabendo? Ou seja, não é o ato. Como o senhor ficou sabendo? É a publicidade do ato, a notoriedade do ato. Percebem, meus amados irmãos? Você pensa que a maioria das pessoas do mundo vivem por princípios ou por situação? Você acha que elas são dirigidas por valores ou elas agem conforme aquilo que aparece diante delas? O que você acha? E como você age? Você sabe que Adolf Hitler foi ferido na Primeira Guerra Mundial e foi salvo, poupado por um soldado inimigo. Sabia disso? Ele foi poupado por um soldado inimigo. Ele estava ferido na neve, numa vala. E aquele homem se compadeceu de Adolf Hitler e o tirou da vala e o levou, embora não fossem do mesmo exército. E perguntaram àquele homem anos depois, se depois de tudo que Hitler fez, se ele se arrependeu de ter salvo Hitler. Um bom dilema de ética esse, não é? Mas a resposta é simples, o homem disse, eu fiz o bem, eu não posso me arrepender de ter feito o bem. Se ele fez o mal, isso é com ele, eu salvei uma vida, e não importa de quem. Isto é viver por princípios, ser dirigido por valores. Isto é o resultado, em alguma medida, é o resultado do verdadeiro arrependimento. Não o arrependimento de Faraó, de Saul, nem de Judas Iscariotes, mas o que eu quero ver com você, voltando ao texto inicial, no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Voltando ao texto inicial, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E eu estou aqui, meus amados irmãos, acompanhando no relógio. Não quero fugir do meu tempo esta noite. Mas veja como é diferente uma coisa e a outra. Verso número 17, a primeira coisa que esse texto nos diz era que aquele filho chamado de pródigo, tornando em si, a sua tradução diz, caindo em si, ou tornando em si. E o que esta expressão quer dizer? Percebendo as coisas, abrindo os olhos, como estar vendado e não estar vendado mais. O que ele percebeu? Porque nós somos tentados talvez a ler esta parábola do jeito errado e pensar que este filho foi apenas interesseiro e espertalhão. Depois que ele gastou tudo, nós dizemos, como o irmão mais velho, nós sofremos desta síndrome perigosa. Nós dizemos, que esperto. Agora que ele não tem mais nada, agora ele volta. Agora, não é assim? Mas se lemos assim, nós estamos lendo como o irmão mais velho, e não como o autor destas palavras, o Rei da Glória, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ele caiu em si, e este é o começo do verdadeiro arrependimento, que é arrependimento para a vida, é perceber. Não é ser pego pelas consequências, nem ver o que perdemos, embora ele vai dizer isto, mas nós vamos entender isto melhor. Nem porque as coisas saíram muito do que tínhamos imaginado, mas é perceber que os atos eram maus, que nossos pecados eram rebeliões contra Deus, que merece de nós somente amor, e gratidão, e louvor, e obediência. É o convencimento, é o Espírito Santo abrindo os nossos olhos. E nós caímos dentro em si, cada um de nós cai em si. E dizemos, que loucura, eu pratiquei contra Deus. Que loucura andar longe de Jesus Cristo. Que loucura desobedecer o meu Deus. Eu, assim como você, olho para trás certas coisas da minha vida e digo, que droga que eu fiz isso, que droga. Se eu pudesse voltar e dar um soco na minha cara, eu falo assim, seu besta.
Mas estudando esse texto eu parei para pensar, será que eu me arrependo das consequências ou das ações? Porque cair em si é arrepender-se das ações e de termos feito aquilo que é contrário a Deus. E o Espírito Santo, eu estou lendo o livro de Ezequiel estes dias, e Ezequiel, Deus fala por meio dele a Israel, que quando Israel voltasse do exílio, está escrito, tereis nojo de vós mesmos. Não pela consequência, ela já teria passado, mas por perceber que é um ato contra Deus. Caindo em si, ele disse, quantos dos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Pastor Hugo, esta frase destrói sua pregação de hoje à noite, porque ele está dizendo que era exatamente as consequências, e ele queria fugir das consequências, e eu digo para você que não. Eu digo para você que ele percebeu que ele tinha escolhido uma vida desgraçada e virado as costas para uma vida abençoada. Ele disse, na casa do meu pai até o servo é cuidado. E este mundo que eu escolhi amar, agora está pisando em mim e me desprezando. Percebeu que é uma mudança de mente? A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Ele percebeu, Deus tirou a venda, o coração caiu na real, que o que ele amava era uma maldição, e que o que ele rejeitava era uma bênção. A você aqui, você na internet, eu só peço apelar em nome de Jesus, não espere demais e não deixe ser tarde demais para perceber estas coisas. Ele disse, eu me levantarei e eu voltarei para o meu pai e eu direi a ele, pai, pequei. O que ele disse? Pequei. Ele disse, eu pequei, mas dessa vez ele disse de verdade. Dessa vez ele disse segundo Deus. Dessa vez ele disse por uma obra. Essa história possivelmente não aconteceu de verdade, mas seja como for, ela representa algo que é verdadeiro, ela representa uma obra do Espírito Santo, a tal ponto que ele disse, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos empregados. E se nós sofremos dessa síndrome de irmão mais velho, nós dizemos, isso aí é tudo cena. Mas recebendo a palavra de Deus, nós percebemos o quê? Que ele disse que era melhor ser um empregado daquela casa, trabalhar pelo bem daquilo que ele descobriu o seu verdadeiro valor, honrar o seu pai como ele antes desonrou, honrá-lo como seu Senhor, servi-lo com amor e com dedicação. Isto seria um privilégio enorme, enorme privilégio para ele que tinha amado um mundo maldito. Percebemos isto? Porque, amados, este é o retrato, palavras que Jesus Cristo escolheu. E que a mente que criou todas as coisas moveu a mente de um homem chamado Lucas para escrever como um retrato do que é o verdadeiro arrependimento que deve haver no meu coração, que deve haver no seu coração, que é o arrependimento pelo qual nós voltamos a Deus. Eu passei a pensar, por que o arrependimento? Eu quero falar isso aqui rapidinho com você. 2 de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3. O Senhor não retarda a sua promessa, verso número 9. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco. 2 de Pedro 3, verso 9. Não querendo que alguns se percam. Marque o seguinte, note as próximas palavras, marque com marca-texto na sua Bíblia, na sua memória e no seu coração, senão o que Deus quer, que todos venham a arrepender-se. Marcou essas palavras? Eu vou dizer para você rapidinho, porque é que é necessário, indispensável, porque é que Deus não abre mão do arrependimento. A primeira coisa é porque se nós não nos arrependermos,
se nós não recebermos a ajuda do Espírito Santo para nos arrepender segundo Deus, nós seremos como aquele texto de Provérbios: o cachorro voltou para o seu próprio vômito e o porco lavado voltou para o lamaçal. Não está escrito assim em Provérbios? Está escrito assim. Retrato do comportamento humano, a não ser que Deus intervenha. Se nós não nos arrependermos, amados, nós nos tornaremos diante do mundo um retrato de um Deus que não tem poder de transformar vidas. Se nós dissermos que somos crentes, mas a nossa vida for igual a dos incrédulos, nós estaremos dizendo a eles que Deus não tem poder de transformar. E nós estaremos dizendo a eles que o Evangelho não faz diferença nenhuma. É isto que nossas ações dirão. E elas defraudarão e desonrarão Deus lá no céu. Porque nós estaremos dizendo com os nossos atos àqueles que não creem: para você ir para o mesmo céu que eu, venha ao culto de vez em quando, jogue algumas moedinhas aqui nesse negócio e basta. Não, meus amados irmãos, não. Esta porta está aberta e qualquer pessoa pode entrar por ela, e nós queremos que entre, em nome de Jesus, entre, venha. Mas a porta do reino dos céus, Deus só deixa entrar aqueles que se arrependem verdadeiramente. A segunda razão por que é preciso arrepender-se é porque se basta compensar, e se basta pedir desculpas, e se basta derramar umas 3 ou 4 lágrimazinhas, então por que morreu o Filho de Deus na cruz? Se eu posso derramar 3 ou 4 lágrimas aqui, por que Ele teve que derramar o sangue dele? Se eu posso só pedir desculpas, porque Ele teve que sofrer golpes? Se eu posso só parar de fazer, porque Ele teve que ir até a morte? A cruz está fincada para sempre. Como diz o hino, a cruz ainda firme está e para sempre ficará. Para nos dizer que Deus leva o pecado muito a sério. Muito a sério. Muito a sério. Muito mais do que nós. E a não ser que nós nos arrependamos e creiamos em Jesus Cristo. Acredite que eu digo isso com muito amor. A não ser que nós nos arrependamos e creiamos em Jesus Cristo, o que Ele suportou durante 6 horas, será suportado sem fim. A ira de Deus, a consequência inevitável da rebelião humana. É necessário, enfim, arrepender-se, porque o arrependimento não é fuga das consequências, ou não somente. E não é abraçar as bênçãos, não somente. É porque a salvação, mais do que qualquer outra coisa, é reconciliação com Deus. Isto é, eu volto a estar diante de Deus, mas não com a arrogância que um dia eu estive, não crendo em mim mesmo e nem amando a mim mesmo mais do que Deus, que merece ser amado. A reconciliação com Deus é um relacionamento não de igual para igual, de amigo para amigo, é um relacionamento entre criatura e Criador. O arrependimento é indispensável a esta reconciliação, porque eu não me reconciliarei com Deus se eu não abandonar aquilo que é a minha verdadeira rebelião. Entendemos isso, amados? Deus nos dê graça para entender. E eu volto à parábola agora para terminar, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Volte aí ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós queremos terminar no verso número 20. E levantando-se foi para o seu pai. O que você acha que ele estava sentindo enquanto ia? Eu respondo: vergonha, tristeza, humilhação. É a tristeza que leva à alegria. É a tristeza segundo Deus, glória a Deus. É a morte que leva à vida, é a escuridão que leva à luz. Este é o ensinamento da Bíblia, inequivocamente.
Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, que texto lindo, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei, esse é o verdadeiro arrependimento, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Sim, meus amados irmãos, é assim que nós devemos nos aproximar de Deus, é assim que nós nos aproximamos de Deus. Não sou digno, Senhor, pequei contra ti. E se isto for verdade, também será verdade a gloriosa recepção. Seremos recebidos com amor, com abraços e com beijos, com a melhor roupa. Qual é a melhor roupa? Roupa lavada no sangue do Cordeiro. Ponde-lhe um anel. E o que era o anel? O anel era o símbolo da família. O anel era o símbolo de que aquele menino que estava perdido, ou não sei que idade ele tinha, não importa, aquele que estava longe voltou e foi recebido como membro de novo daquela família. Sandálias nos pés, o pai disse: você aqui não será servo, não. Você está sendo recebido nesta família, a mesma família que você abandonou. E o pai diz: comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tristeza que leva à alegria. O apóstolo Paulo escreveu: eu me alegro porque vocês se entristeceram. Que maldade, hein? Ele diz: eu me alegro porque vocês se entristeceram, mas eu me alegro porque vocês foram entristecidos para se arrepender. Vocês sofreram a tristeza que vem de Deus, de maneira que não sofreram dano outro nenhum, porque a tristeza que vem de Deus opera arrependimento para a salvação, e desta ninguém se arrepende, isto é, ninguém quer abandonar esta vida. Mas a tristeza do mundo, embora talvez seja uma sensação de alegria, opera a morte. Você já sentiu a tristeza de Deus no seu coração? Pastor, eu não queria ouvir falar de tristeza hoje, mas me escute, que é uma tristeza que leva à alegria. Você já sentiu a tristeza de Deus no seu coração? A tristeza de dizer: eu pequei? Porque se você sentiu essa tristeza, que coisa maravilhosa. Porque Deus também vai te abraçar, e Deus também vai te beijar, e Deus vai dizer: este meu filho, esta minha filha, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um pastor foi a um presídio pregar esta mesma mensagem. Reuniram os detentos. Na escola não pode pregar, mas na cadeia pode. Seria melhor pregar na escola enquanto ainda não aconteceu o estrago. Na escola não pode, mas na cadeia pode. Vai entender esse mundo. Reuniram os detentos e o pastor pregou uma mensagem semelhante a esta. E depois da mensagem, os detentos voltaram para suas celas e ele foi de cela em cela levar esta mensagem novamente a cada um. Mas ele decidiu perguntar a cada um, o arrependimento que vem de Deus, perguntar: por que você está aqui? E na primeira cela disseram: eu caí nas mãos de um juiz errado. Na segunda cela, o homem disse: o advogado me ferrou, desculpa a palavra, o advogado me prejudicou. Na terceira cela ele disse: não fui eu, foi meu amigo, ele julgou em mim. E em cada cela ele ouviu uma desculpa diferente. Um disse: eu matei porque eu precisava. E outro disse: se eu não roubasse, eu não sei o que eu faria. Numa cela disse: eu sou uma vítima da sociedade. E na última cela, um homem disse: eu estou aqui porque eu pequei. E eu preciso do perdão que há em Jesus Cristo. Você percebe a diferença? Você percebe a diferença? Que Deus, na sua infinita graça,
leve todos nós, alguns pela primeira vez, outros novamente, à tristeza que leva à alegria. Antes de orar, vamos cantar. Coloque-se em pé. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
nosso Deus. Ó Senhor Deus, só Tu, Senhor Deus, podes dar uma tristeza que se transforma em alegria. O mundo dá muitas alegrias breves, enganosas, mas todas elas viram tristeza. Tu dás, Senhor, uma única tristeza, profunda, é verdade, mas que brota, Senhor, em incontáveis alegrias na vida daqueles que Tu acolhes debaixo dos braços salvadores de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, convence alguns corações, Deus. Convence muitos corações e leva-os a este glorioso Salvador, a este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nós, Senhor, crentes, Teus filhos e filhas, mas que talvez o pecado esteja ganhando algumas vitórias na nossa vida, dá-nos também nos arrepender de verdade, Deus, para que nós possamos fruir toda a vida que corre do Teu trono da graça. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por estas palavras de Jesus que nós lemos, que são palavras cheias de amor e de graça para as nossas vidas. Obrigado pelo culto desta noite, porque o nosso primeiro passo numa nova semana de vida é na presença do Senhor. E que o Senhor queira nos acompanhar, nós pedimos humildemente, e encher a nossa vida da Tua presença, o nosso coração do Teu Espírito, da Tua palavra, Deus, de tal maneira que a comunhão contigo, entre o nosso coração de cada um de nós e o coração de Deus, seja plena. Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Leva-nos para casa debaixo do Teu cuidado, mesmo cuidado que nos cerque por detrás e por diante ao longo destes dias e toda a nossa peregrinação, Deus, aqui neste mundo, até que o Teu Filho venha nos buscar. E, Senhor, se assim podemos orar na Tua presença, pedimos, faz chegar este dia, o dia em que nos despediremos da morte e da tristeza, o dia em que nós deixaremos o pecado para sempre, para nunca mais pecarmos, o dia, Senhor Deus, em que todas as tristezas e dores ficarão para trás, e nós habitaremos na casa do Senhor, e nós veremos Jesus Cristo, e contemplando a Ele, declararemos eternamente o nosso amor e gratidão. Faz esse dia chegar, Senhor. Maranata. E até que esse dia chegue, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Nós vamos assim encerrar o culto desta noite. Nós agradecemos vocês que estão aqui, você que nos visita novamente, obrigado. Os que estão pela internet, agradecemos. Os que estão nos visitando, agradecemos. Se você está nesta live e puder curtir este vídeo, toda a igreja te agradecerá. E se desejar inscrever-se neste canal, faça isto neste momento, enquanto é oportuno. Nós agradecemos os irmãos que estão em serviço na música e na transmissão, no som, na mídia, na portaria, em todas as demais áreas. E nós desejamos a cada um uma semana feliz e abençoada com Cristo Jesus. Que a palavra continue no nosso coração e que nós venhamos a estar reunidos neste lugar novamente, ainda outras vezes, até que Cristo venha nos buscar. Se Ele vier, estaremos juntos para sempre no céu. Que Deus te abençoe.